Vamos lá. Pode ir, Nímir. Pai amado, Pai querido, espiritualidade amiga, todos que nos amparam, todos que nos ajudam e nos guiam. Gratidão por esse instante, por darmos início a mais um estudo na noite. Gratidão, Pai, por esse grupo, né, por sermos o que somos, de estar onde estamos nessa atualidade. Obrigado pela oportunidade de vida e saúde. Tivemos nesse momento discernimento aos nossos ouvidos, ao escutar as mensagens, né, do nosso estudo. Pedimos discernimento à nossa boca, na leitura. Pedimos também o melhor raciocínio, a compreensão das leituras. Pedimos também, Pai, que nos mantenha no bom ânimo, nos mantenhamos firmes e fortes na nossa caminhada nessa seara. Que a paz permaneça entre nós, que possamos seguir firmes e fortes no nosso propósito de estudarmos, de seguir e de servir. Graças te damos, Pai, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Bom, então, vamos agora começar. Bom, o nosso, basicamente, o conteúdo principal, digamos que seria de apometria, ele meio que está acabando, gente. Então, agora estamos entrando em assuntos, digamos, meio paralelos, né? Que também fazem parte, mas que não são os principais focos aqui, né? Então, o formato, a tendência é a gente ir se tornando mais um bate-papo, né? E menos uma apresentação, tá? Então, com isso, vamos aqui ver se eu acerto hoje. Nossa, você não vai acreditar. Por quê? Olha o que eu comprei essa semana para mim. Tava falando com o grupo antes do estudo. Você consegue Geometria ver? Sagrada. Geometria Sagrada. Geometria Sagrada. Legal. Eu comprei o livro que eu queria começar a estudar, porque eu ganhei uma mandala da Dina, uma das meninas que estuda com a gente, né? E eu fiquei com vontade de entender um pouco mais sobre a geometria sagrada, daí comprei o livro para ler. Ok. Esse aí é de qual autor? Esse aqui é da Marilyn Walker. Ok. É uma doutora Marilyn Walker. Não sei, tá ao contrário o negócio, não, né? Não. Não, dá para ler. Dá para ler? Só é muito pequeno, só. Você pode depois mandar Ok, agora deu. Marilyn Walker. Tira uma foto e bota no grupo, pode ser? Isso, por favor. Beleza. Tá. Eu tenho aqui também uns que eu vou mostrar, né? Mas, enfim. Bom, geometria sagrada é meio que não tão enfatizado nos cursos de apometria e é mencionado, né, no caso, principalmente as pirâmides, que são basicamente as utilizadas, para serem campos de contenção, né? Então, os vórtices da pirâmide têm essa propriedade de conseguir isolar as energias, digamos assim. Então, tem-se bastante cuidado, normalmente, com isso, e os instrutores em si não passam muitas informações, porque, vamos pensar aqui, né? A gente, a princípio, usa esse campo de contenção, no caso da pirâmide, para tentar imobilizar uma entidade com a qual
a gente não está tendo possibilidade de um diálogo, né, ou que tenha uma possibilidade de regeneração dela de imediato, né, que ela esteja muito revoltada, etc. E então é como se fosse uma camisa de força, né? Então vamos pensar, né, se a gente brigou com o vizinho, né, ou com a ex-namorada, ou com o que for, se a gente agora começa a jogar camisas de força em pessoas que a gente não gosta ou com que a gente tem rixa ou o que for, isso é um problemaço, né? Então, isso se torna basicamente magia negra. Então, infelizmente, seja na apometria ou o que for, por vezes, os médiuns, né, começam a pensar, né, tal indivíduo, o chefe, a pessoa de trabalho, a ex, o que for, né, está me perturbando, eu vou jogar uma camisa de força nessa pessoa e despachar ela para longe de mim, né? Só que isso não se faz, né? Aí a gente está basicamente se endividando mais e desejando, né, uma coisa que não seria o correto, né, para o nosso semelhante. Então, a gente sempre tem que transmitir amor, fraternidade, etc., e só usar esses campos de contenção, né, que são, na realidade, como se a gente estivesse fazendo magia, para o bem da própria pessoa e pensando, então, mais uma vez, no exemplo da camisa de força, se você está para o bem da pessoa, né, imobilizando ela para ela não machucar ninguém e não se machucar a si próprio mais, né, e ser levada para um tratamento no hospital. Então, tem-se que ter esses cuidados. E aí, então, essas informações sobre geometria sagrada tem em livros aqui nos Estados Unidos, né? Esse que a Janete mostrou eu não conhecia, tem mais alguns aqui que eu vou mostrar, mas tem-se que ter esse cuidado, e no Brasil normalmente não se... A espiritualidade em si, no espiritismo e nos demais, não divulga isso, tá? Mantém isso como uma coisa que a gente deve deixar nas mãos da espiritualidade elevada para tomar essas atitudes, digamos, né, para direcionar isso, e não a gente só sair fazendo na louca. Então, no caso, as mandalas, né, têm sido utilizadas no Brasil em vários locais, seja apometria ou espiritualistas, como que seria um portal, né, facilitar aí essa conexão com outras dimensões. Mas, mais uma vez, não se aconselha ter isso na sua casa, né? Eu já vi pessoas que têm mandalas nas suas casas. Eu tenho uma, que eu ganhei da Dina, e estava falando para ela ainda, onde que tá lá na parede, tá lá ela, ó. Ok. E eu disse para ela que eu me sinto muito bem olhando para minha mandala, porque eu ganhei dela, né? Ok. E eu sinto, assim, muita paz quando eu olho para ela. Então, a questão aí é mais uma vez a velha questão do chinelo ou da faca, né? Qual o uso que você faz e que energia que você está colocando nela, né? Aí eu boto muito amor nela, porque eu gosto demais dela. Exatamente. Então, eu vou falar que, independente de ser o formato de uma mandala, né? Qualquer símbolo, digamos, né? Que você magnetiza desse formato, aí iria ter essa virtude, vai? Mas sim, as figuras geométricas podem auxiliar nisso, né? Mas aí não acreditar que você comprou uma mandala numa feira qualquer, né? E que isso vai trazer a sua paz, né? É Então, que a pessoa que faz a mandala, que é a Dina, ela não faz a mandala, ela tem um mentor que inspira ela para fazer, que faz as mandalas. E ele tem a finalidade, quando é feita a mandala, justamente esse, de criar bem-estar para as pessoas. perfeito. Quer falar, Mas eu não entendo muito sobre mandala, né? Mas
quando tu coloca assim, facilitar a conexão interdimensional, ela pode funcionar como, uma certa forma, um portal? É? Sim. Ah, Então, as mandalas, a princípio, né, até onde eu sei, eu não sou expert no assunto, pelo amor de Deus, né, mas tem se usado, né, como uma forma de acessar, né, aí a outra dimensão, a comunicação, né, e, e mais uma vez, né, em qual vibração que a gente está vibrando, a gente vai acessar qual vibração na outra dimensão. Então, tem-se que ter esses cuidados. Né? mas ela em si não é positiva nem negativa, né? Correto, Depende da pessoa que vai correto. direcionar ela para empregá-la da forma E, que melhor e, se afiniza. então, aí você chega nervoso em casa, irritado com seu chefe, xingando, aí você vai lá e sobe na mandala para se acalmar. Não vai dar Olha, muito certo, né? só para eu preciso dividir isso. Meu filho chegou aqui em 2009, por aí, né? Então foi bem difícil para mim, né? A adaptação. Fiquei um tempo sem ele, né? E ele chegar aqui, então me acostumar a ser mãe novamente, presente, né? E ele adaptar com o lugar foi muito confuso. Daí decidi procurar ajuda psicológica, né? Para entender tudo isso. Só que, na verdade, quem estava precisando de ajuda psicológica era eu, né? E não, eu fui muito nervosa, marquei uma consulta com ele e tal. Eu cheguei lá, eu falava tudo, né? Não dava oportunidade para a criança falar. E ele nessa olhando para lá, para cá, olhando para cá, né? E eu falando, menino, conserta a cabeça, olha para o médico, conversa, né? Fala, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele virou para mim e falou assim: Ô mãe, eu tô vendo que a senhora está muito nervosa. Tá vendo aquele quadro? Gente, era um quadro assim, horroroso. Verde musgo, sei lá com o quê, e tinha um amendoim pintado nesse quadro. Era um amendoim. Eu falei assim: olha, você está muito nervosa, você está, né, tá muito abafada. Dá uma olhada ali, sei lá, de 2 a 5 minutos. Olha para aquele quadro ali, para aquele amendoim. Aí eu falei assim: não, tá tirando onda com a minha cara, né? O que eu vou fazer olhando desse amendoim? Aí eu falei, meu senhor, se a intenção é me acalmar, esse quadro é horroroso e eu não tive nenhuma conexão com ele, né? Mas, de uma certa forma, né, para ele, eu tentando olhar para aquele quadro, mesmo ver, né, as características que não eram tão gracinhas, era um amendoim, gente. Um quadro com a tela, né, verde musgo, né, as arestas assim preta e aquele amendoim. Mas para ele tinha um sentido, para mim não fez nenhum sentido, né? E aí foi essa imagem que veio na minha cabeça em relação às mandalas, né? Que vai conforme a sua energia, né? Ou é a gente, que seja para mandala ou para qualquer outra coisa ou pessoa, né? A gente tem esse poder de emanar energias boas e energias ruins também, né? Era só isso, era só para dividir. Amendoim. E aí, vamos lá, né? Existem símbolos como, por exemplo, a suástica hoje, né? Que a gente identifica como nazismo um negócio ruim, né? Antes do nazismo, há 100 e poucos anos atrás, ele tinha uma outra conotação, né? E eu vi aqui em Dallas uns símbolos nos vagões, que é uma companhia de transporte que usava um negócio parecido com a suástica. Então, enfim, os símbolos, né, eles podem ser usados, né, de maneiras diferentes. A própria cruz, né, na época das cruzadas, não foi exatamente muito bem usado, né, como símbolo, né. Então, tudo aí pode ser deturpado, né, ele é neutro, né, então a geometria sagrada também é neutra. E, bom, o cubo de Metatron, que até eu botei aqui no símbolo do nosso grupo, eu, de certa forma, tenho uma atração pessoal por ele, não sei porquê. E eu descobri agora, há poucas semanas atrás, que tem aqui em Houston
um parque, eu vou voltar aqui depois nesse slide, mas tem um parque que chama Moody Gardens, em Galveston, e o camarada que criou esse parque, ele a princípio disse que recebia canalizações do arcanjo, que for de Metatron, né? Então, e aí ele criou esse parque temático, digamos, com 3 pirâmides em Galveston, que se assemelham às 3 pirâmides no Egito, mas que estariam alinhadas com Sírios, enquanto que as 3 pirâmides do Egito estão alinhadas com Órion. E colocou dentro de uma pirâmide, tipo um parque aquático com golfinhos, etc., um outro que é uma floresta, e sei lá, e tem a sua igreja lá, né? Mas, enfim, é só mais uma vez, né, para ressaltar, né, que tudo depende do uso, e as pirâmides, a princípio, as centenas de pirâmides que existem na Terra, que ocupam o mundo inteiro, mas principalmente na faixa próxima à linha do Equador, né? Até onde eu sei, a maior parte, a grande concentração delas está nessa faixa próxima à linha do Equador. Não sei de pirâmides que estejam nem para o sul, nem para o norte. E até onde eu sei, né, a minha perspectiva de que eu soube em alguns lugares é que seriam tipo posto de gasolina de naves espaciais, né? Então, onde os ETs fariam o carregamento energético, né, dessas energias para suas naves, e de civilizações diferentes em locais diferentes. Normalmente, as energias dentro dessas pirâmides também não são muito agradáveis. Então, eu lembro perguntando para o Tony, né, lá na Arcas, que eu estava pensando em ir para o Egito, né, que ele achava se eu devia entrar na pirâmide ou não. Ele olhou de canto de olho assim para mim e falou: eu, se você não iria. Eu perguntei: dentro da pirâmide ou para o Egito? Ele falou: para o Egito em si. Muito menos entrar dentro da pirâmide. E já teve casos, né? No caso, se relata historicamente, os primeiros arqueólogos que entravam dentro dessas pirâmides que tiveram consequências, né? Eu tive lá no México, na pirâmide, na cidade do México em si, a pirâmide do Sol, da Lua e dos sacerdotes. E a do Sol e da Lua, sinceramente, eu não sei muita coisa, porque tem muito trânsito de pessoas ali, né? Eu acho que já se tornou um ponto turístico, né? Muito forte, não tem muita energia. Mas na pirâmide dos sacerdotes, eu e uma outra colega minha espiritualista, a gente sentiu um arrepio subindo pelos pés, que foi interessante, né? Mas não dava para saber, não sentir exatamente como sendo bom. E lá esse foi em Teotihuacan, né, no México. E lá em Yucatán, onde tem Chichén Itzá, ali Chichén Itzá era feito sacrifícios humanos. Ali realmente a energia não era nada agradável, né? E a minha colega estava passando mal ali, ela teve uns gatilhos ali de vidas passadas, com os cenotes ao redor, que também eram feitos sacrifícios humanos, e não era muito legal. Teve, para dentro em si, ali em Yucatán, teve uma outra pirâmide ali perdida no meio da floresta, que ali eu senti bem, né? Eu subi lá e vendo a natureza toda, né, as árvores, aí ali eu senti uma boa energia, segundo o relato ali do pessoal da área, ali, quem estava ali não fazia sacrifícios, era só o culto religioso, né?
Então, mais uma vez, temos que tomar os cuidados, né, nesse sentido. E aqui tá 2 livros, né, que eu sinceramente ainda estou lendo o primeiro deles, né, esse da Sacred Number, e é mais uma numerologia até do que geometria sagrada, e aí ele fala bastante dos números, no universo das pirâmides, da natureza, escambau, uma série de coincidências, vai, e aí ele fala também sobre um pouco das primeiras civilizações. E aí depois ele lançou esse outro, escrito em si, Geometria Sagrada, o qual eu não li ainda. Eu tenho aqui, mas está na fila para ser lido ainda. Então, Janete, depois você lê o seu, eu vou ver se eu leio o meu, aí talvez a gente troque. Né? Vamos ver se... figurinha. Mas são livros, assim, não tão religiosos, digamos, né? São mais números em si, e nessa linha aqui que eu vejo que é da teosofia, de estudo mais científico do que de religioso. Né? E acho que a última coisa que eu queria mencionar a respeito é, no caso, os pretos velhos, né, que fazem os pontos riscados e que basicamente são essa geometria sagrada. Então, o Tony sugeria, né, que se a gente visse, né, por vezes os clarividentes vê nas casas das pessoas, uma série de figuras geométricas nas paredes, no teto, no piso, o que for. E aí, antes da gente se meter a besta de querer fazer alguma coisa contra aquilo, né, intencionalmente, vai tentar botar uma mandala ou uma estrela da vida, ou Megatron, o que for, a gente pede, por favor, os pretos velhos virem, e aí eles fazem os pontos riscados por cima desses desenhos que estão criando essas magias nas casas dos pacientes, ou nas nossas casas, e aí, então, meio que sobrepõe e desfaz isso que por vezes é feito nas casas nossas. Meu pai fazia esses riscados. Ele conhecia bastante. Então, ele sempre fez em casa. Minha Então, mãe disse, ela nunca entendia nada, mas ele saía assim, às vezes ele pegava o pátio lá, ou o lugar que ele fazia as meditações dele, estava tudo riscado assim, um monte de símbolos. perfeito. Então, aí, normalmente esses pretos velhos são sábios, né? Que, por vezes, em outras situações, aparecem como, sei lá, né, iniciados, magos, sacerdotes, o que for, mas que então aparecem humildemente como pretos velhos para fazer isso e aí nos auxiliar. Então, bom, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre magia, sobre geometria sagrada. Algum outro comentário? Uma pergunta: esses pontos riscados seriam tipo pontos de contenção? Então, eles têm finalidades diferentes aí, né? Então, até onde eu sei, os de contenção são esses na forma piramidal ou cubo, né? E aí, outros como círculos, espirais, ou esses pentagramas, tem muito a ver com relação à magia. E até onde eu sei, né, o que foi passado pelo Tony, os ângulos dos triângulos e das pirâmides, etc., tem, cada ângulo tem uma energia diferente e uma aplicação diferente. E que, então, todo o universo tem esses ângulos e esses formatos, cada um por um objetivo. E aí, meio que eu estou longe de entender isso. E, Eu comecei a estudar eu comprei, mas acho que não é
o livro próprio, mas eu lembro que meu pai usava bastante. Um dos livros que ele estudava muito era esse, Ok? A Umbanda de Todos Nós. Esse era um livro que ele estudou muito, e ele tem muitos riscados aqui dentro que vão explicando o que cada coisa significa, mas aí você tem que... E também tem uma relação com finalidade, com chakras, e é bem, tem umas coisas assim que eu estava tentando entender, porque eu sei que ele fazia essas coisas, só Deus sabe o que ele fazia, porque eu não, também não, eu tentei estudar para ver se eu entendi um pouquinho, né, porque... Isso me faz lembrar um pouco do Reiki, né? O Reiki também tem os símbolos. Tem. Tem. Então, eu pessoalmente, né, estou assim, meio, por enquanto, pensando em talvez estudar isso quando eu estiver desencarnado lá na espiritualidade, ou quando talvez eu estiver bem velho, alguma coisa assim, sem riscos morais de cair de novo ou fazer coisas que não devia. E aí entender sobre essas coisas de uma maneira que eu não tenha como voltar a usar isso de maneira inadequada, né? Então, eu sou um pouco cismado com essas questões no momento, mas, Janete, se puder botar no grupo também esse livro, né? Você quer? Agradeço. É. Talvez a esperança é lendo um pouco, mas não praticando isso aqui, talvez quando eu chegar na espiritualidade, então, aí seja mais fácil entender o que eles estão falando, né? Para então aprender, assumindo que eu já vou ter uma moral mais robusta para não deslizar. Esse fim de semana a gente teve um workshop com o Dr. Fritz, falando sobre o magnetismo no trabalho de cura, né? Sim. E ele falou que tem determinados tipos de tratamento que ele utiliza espíritos especializados em anticoércia, essas coisas assim, né? Então, eu achei interessante, né? Porque ele não é espírita, né? Um espírito espírita, né? Ele não tem vinculação nenhuma com o espiritismo. Então, o trabalho dele é mais focado na medicina mesmo, né? Correto. Mas dentro desse trabalho ele tem esse espaço que ele diz que ele não entende nada, né? Então, esses espíritos que fazem esse trabalho de dissolver esses trabalhos, essas coisas assim, né? Magia negra, coisa assim. Mas é interessante que no trabalho que ele faz de terapia amor, tem determinados tratamentos que utilizam esses espíritos com essa especialidade, né? Sim. Na prática, em todas as religiões, em todas as áreas, né, tem que ter essas linhas, né? Porque em todos os lugares existem espíritos obsessores, né? Então, gente com rancor, então sempre vai ter que ter essas linhas, né, para auxiliar nesses trabalhos. E no caso, a gente, como a apometria é uma dessas linhas, né, assim como na Umbanda tem e outros demais, né? E, enfim. Bom, deixa eu passar aqui para frente. Então, e aí tem esse pessoal que fala aqui nos Estados Unidos sobre geometria e essas canalizações, né, dessas entidades. E eu diria os Rosa Cruzes tem mais estudos sobre isso. Bom, os cristais entram meio que na mesma linha, né? Então, não sei se o pessoal estuda eletrônica aqui, mas eu comparo com capacitores. Então, basicamente, armazena energia ali e a energia que você colocar é a que ele mantém, né? Então, eu já mencionei no início, né, essa curiosidade de ter em coroas ou em pingentes, né, coisas de ouro, né, ou cobre, que são excelentes transmissores de eletricidade, de elétrons, e aí cristais, que são, então, os armazenadores, né, dessas energias. Então, colocar coroas, né, para reis ou papas ou o que for, né, com cristais, né, é bonitinho, né, mas aí tem então essas energias que estão sendo armazenadas lá. E até onde eu sei,
nunca estudei cristais, tem livros a respeito, etc., né, com suas finalidades diferentes, mas, mais uma vez, não comprar, né, ou adquirir, ou achar um cristal em qualquer lugar e trazer para casa, né, e sem saber que energia que está ali nele, de onde que veio, né. Eu tenho cristais, mas conversei com uma amiga que conhece bem, né, então ela falou a limpeza que tem que fazer neles, como que você tem que lavar, que ele tem que tomar banho de lua para poder... Tem todo um procedimento ali que é bem... Exato. Eu trouxe lá do México, de Teotihuacan, uma pedra lá, aí depois eu sumi com ela. Não sei de onde que veio, o que que tem nisso. Então, mais uma vez, né, tomar só o cuidado com o que se está tendo, né? Então, pode ser bom ou não, tem que saber o que está fazendo. É. Tem na apometria, uma casa em São Paulo que eu trabalhava, o nosso dirigente, um dia ele veio com essa técnica que apareceu na cabeça dele, né, de mandar cristais rosa de amor para as entidades que estavam lá embaixo no terceiro subsolo, né, através do cordão energético que tinha com o atendido, né, que os clarividentes viam e a gente sentia que tinha um vínculo energético com o atendido, com uma entidade que estava muito longe, né, e a gente não conseguia acessar essa entidade. E aí, então, veio a ideia de mandar cristais de amor de Mãe Maria, por essa conexão energética, até o outro lado do fio, né? E aí teve um efeito muito bom. E aí, então, a gente começou a usar isso, e depois eu descobri na Arca Zultone tinha basicamente a mesma coisa. Então, em lugares diferentes, sem um conversar com o outro, tinha tido essa mesma indução, ou canalização de usar essa técnica. Então, basicamente depende, mais uma vez, dos médiums estarem com esse sentimento de querer ajudar a entidade, né, não só simplesmente prender ela e encaminhar, né, mas de tentar retirar ela da situação que ela está e envolver nesse amor e então encaminhar. Então fica aí uma dica, né, de direcionar para um cristal rosa, amor, e aí canalizar esses cristais, microcristais, para as entidades. Bom, os sons são frequências, né? Então a gente já falou um pouco disso também. Então existem os mantras, existem os cantos gregorianos, né? Existe uma série de sons que a gente sabe que produzem efeitos, né, nas pessoas, assim como sempre falo, né, das músicas que tem por vezes uma frequência que a gente chama mais baixa, grave, né, como no caso o funk e outras batidas, né, que é o tum, 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 né? E a gente vê, principalmente em casos espíritas, normalmente preferem violino, piano, né, que tem uns sons mais agudos. E eu não sei exatamente também a interferência, mas os neurocientistas aí, muita gente tem estudado isso, né, os sons binaurais, que têm frequências diferentes, um em cada ouvido, né, tem se colocado isso, tem se produzido músicas desse jeito, ou sons específicos, e também essas frequências que a gente vê na internet, né, para ser anti-estresse, para curar, para acalmar, para isso, para aquilo, e tem um que dizem que é a frequência de Deus, não sei exatamente o que, mas... e os médicos ou neurocientistas espíritas, então, estão vendo o impacto disso, né, na glândula pineal e nas nossas glândulas hormonais, né, ver qual é esses impactos. Então, isso é uma coisa que para frente ainda vai continuar sendo estudado, né?
e que a gente hoje só sabe que as músicas, as cantorias, mantras, etc., têm um efeito, né? E agora acho que a ciência, então, está descobrindo como que esse efeito entra, então, na gente. No Arcas, né, ele também já foi canalizado que determinados sons, né, como de diapasão em si, tem esse poder também de romper barreiras, né, no astral, campos de contenção, determinadas frequências podem ser usadas, e também, então, os cânticos, né, e na Umbanda, né, também se usa os tambores, né, e as batidas. Então, tudo isso tem a ver, né, e aí dependendo, mais uma vez, de cada caso, de cada situação, o que ser feito ou ser utilizado. E, bom, sempre se falava que quem canta seus males espanta, né? Acho que depende do que se canta, né? Mas funciona. Eu, vira e mexe, ponho aqui o Padre Marcelo Rossi, ou outras músicas católicas, ou o que for, né? E tem a Igreja Batista aqui em frente de casa, que também, sem dúvida, as aberturas que eles fazem, eu sinto, né, na hora, a espiritualidade limpando toda a igreja lá, nessa hora de louvor. Cromoterapia, eu não quis citar aqui, basicamente, as cores, né, mas eu fiquei surpreso também que eu vi na casa espírita aqui de Dallas, né, tinha a propaganda desse livro do Edgar Armond dentro do marca-página no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei, né, o Edgar Armond escreveu um livro sobre cromoterapia. Pô, legal, né? Então, deveria ser aceito, né? Um dos métodos espíritas de cura. Mas a maior parte das casas espíritas não aceita, né? Na apometria, a gente não usa as luzes diretamente, né, nos tratamentos. Eu sei de casas espiritualistas que usam cristais e usam luzes em si, né, para tratamento, dependendo de cada caso. Mas o que se faz é deixar realmente na sala, né, uma luz verde, uma luz azul, uma luz vermelha, né, dependendo do trabalho, né, deveria ser utilizado, então, uma luz dessa. Lá no Frei Luiz, né, no Rio de Janeiro, que o Dr. Paulo César Frutuoso menciona, né, as incorporações lá, era usado a luz violeta, né, e que as entidades falaram que era que afetava menos, né, a frequência para incorporação ou para materialização dos espíritos. E eu sei que também é usado o infravermelho, né, então essas fora do espectro visível. Normalmente se usa a luz violeta para fazer uma transmutação de energias densas, né, e tem, então, a Saint-Germain, né, que é o mestre da luz violeta, que é normalmente usado para pessoas que estão com problemas de saúde, e também se usa, quando a gente está entrando em casa, né, para limpar, né, se mentaliza a luz violeta. Então, normalmente na apometria, pelo menos o que eu tenho usado, no Arcas e em outros lugares, é a gente só mentalizar essas luzes, né, e aplicar, então, nos pacientes, dependendo do problema. Normalmente, as frequências mais acima, né, de violeta, azul, verde, para os chakras superiores, e aí o vermelho e o laranja nos chakras inferiores. Mas o rosa, por exemplo, é aplicado bastante no chakra cardíaco, né, para melhorar as emoções. Mas aí há divergências, e aí eu lembro o Tony falando, né, na hora você mentaliza, pede o preto velho, a entidade de luz, tá aqui minha energia, usa a luz que precisa usar, que eu não sei. Então, isso funciona.
né? E às vezes a gente mentaliza uma cor e na clarividente está vendo, na realidade está indo outra. Então, a gente tenta aí, né, botar mais uma vez a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa frequência, e a espiritualidade faz o que precisa fazer. A gente não, temos muito a aprender aí. Bom, gente, basicamente era isso. A gente já está chegando próximo do fim do horário. E eu queria ver com vocês, né, sobre a transição planetária, numa próxima reunião nossa, falar um pouco sobre isso e sobre as evoluções, então, dos planetas, né? E meio que pegar como base, tem o livro de Edgar Armond também, né? E tem o livro do Chico, A Caminho da Luz, que fala sobre as transições e capela, né? E o Tony lá na Arcas, ele tem várias palestras dele de antigamente, 6 anos atrás, que ele falou sobre também os exílios, né, que tivemos de Capela para cá e que meio que agora vai ter daqui para outros planetas também. E eu pensei a gente bater um papo sobre isso numa próxima palestra. Provavelmente vai ser mais que um. E aí falar a respeito. Mas basicamente aqui, então, na apometria a gente tenta fazer sempre das entidades, né, o diálogo, né, para elas mudarem, e aí então só os psicopatas ou aqueles mais rudes, né, que não tem como, a gente então encaminha, né, para os hospitais contidos, né, em pirâmides ou adormecidos, o que for, e a gente sabe que provavelmente eles vão ser exilados, né, eles estão sendo levados para ser exilados. Mas isso aí uma longa conversa, né? E aí eu pensei em falar a respeito disso nas próximas 2 ou 3 bate-papos que a gente vai ter. Sei que vocês têm alguma outra sugestão. Eu acho interessante. Esse número tem um assunto que todo mundo gosta de conversar, né? E a gente, basicamente, também, na ideia é trocar ideias, né? Aqui, a experiência de cada um, que cada um já ouviu falar ou já leu, né? E aí ver, porque a minha experiência pessoal é que tem vários livros relatando, né, a história da humanidade, né, na parte espiritual em si, com canalizações diferentes, e tem também as outras fontes, vai a bíblica, e as tábuas sumérias, e os incas, e etc. Então, tem fontes diferentes, mas, enfim, tem o fio da meada é meio que o mesmo. Transições planetárias sempre existem, mundos em evolução sempre existem, e essas migrações sempre ocorrem. Agora, como exatamente, aí varia um pouco. Mas é basicamente isso. Então, bom, eu sinto que hoje eu falei sobre uma série de técnicas, né, que são usadas, mas sem entrar a fundo nelas, porque realmente a gente não entra a fundo nelas, né? A gente delega para a espiritualidade realmente fazer isso, que a gente não sabe, e a gente não sabe ainda por um bom motivo, que é para a gente não correr o risco de fazer besteira com essas técnicas. Interessante. Alguma pergunta, comentário, observação a respeito? Princípio. Tá ok? Tá ok. Eu tenho uma pergunta. Sim. Dentro da apometria, tem alguns centros espíritas que utilizam a apometria dentro da reunião mediúnica, né? Tu acha que
é possível isso. Por exemplo, o próprio Sérgio Thyssen, né, ele faz um trabalho semelhante, né, com resgate de desencarnes coletivos e assim por diante, né, e eu acho que é um caminho que pode ser útil, né, utilizar as duas, digamos assim, possibilidades, né, a reunião mediúnica de acordo com o que a gente entende dentro da ótica do espiritismo, mas também incorporar, porque na verdade não deveriam ser dissociadas, né? A apometria vem do Dr. Lacerda, né? Que não é uma coisa que deveria ser, digamos assim, separada dentro da ótica do espiritismo. Acho que ela tem tudo a ver, né? Mas há controvérsias, né? Tem diversas opiniões, né? Eu acho que existe essa possibilidade, né? Sim, Eu não tenho muito conhecimento das técnicas, né? Mas eu acho que sim, né? Mas tu que sabe mais, né? O que tu acha? sim, isso naturalmente está ocorrendo, né? E é difícil colocar uma linha divisória, né, onde termina seria o kardecismo, né, o espiritismo puro, e começa a apometria, né? Então, antigamente, né, o espiritismo kardecista puro também não aceitava as entidades da Umbanda, tipo Pretos Velhos, né? Depois comecei, vários lugares hoje já aceito. Então, é difícil, né? Eu vejo que o movimento espírita corretamente se define como federações, porque por vezes cada centro espírita ou cada federação estadual, adota, né, linhas diferentes ou limites diferentes. Então, o Divaldo, quando ele foi lá no Rio Grande do Sul e esteve com Lacerda, ele, a princípio, não concordava com o encaminhamento das entidades das trevas forçadamente para os hospitais. Então, a postura que ele falava é que as entidades das trevas deveriam continuar vindo, né, conversando, dialogando com elas, pelo tempo que for necessário, seja dias, semanas, meses ou anos. Mas, nos livros que o próprio Divaldo psicografou do Manuel Filomeno de Miranda, e o Manuel Filomeno descreve várias situações ali onde as entidades são adormecidas e encaminhadas. Então, não é exatamente, né, o que antes havia sido pregado. E em função da transição planetária, essas entidades estão sendo removidas contra a sua própria vontade, porque tem que ir embora, né? Aqui não cabe mais. Então, eu creio que essa barreira que existia na década de 70, quando surgiu a apometria que o Divaldo foi lá e falou, né, agora não existe mais dentro do próprio centro espírita, né, que as entidades têm sido adormecidas e encaminhadas, né? Aí você fala lá, foi adormecida de que jeito? Bom, uma entidade que veio lá, um espírito de luz, e deu uma anestesia nela e ela adormeceu, ou deu um passe magnético. Ou a gente, na apometria, colocou dentro de uma pirâmide, conteve ela e foi adormecida e levado, sabe? Então, meio que, no final, é tudo a mesma coisa. E eu vejo essa barreira se dissolvendo, né? E também, da mesma forma, com vários centros de Umbanda adotam o kardecismo e o conhecimento espírita, e os centros espíritas recebendo também entidades da Umbanda, né? Então, eu creio, né, mais uma vez, que isso vai se dissolvendo, né, essas barreiras, mas eu entendo que essas barreiras tinham que existir, porque, da mesma forma como existem centros espíritas que não
que meio que se degeneram, né? E existem centros de umbanda que se degeneram, né? Cobrando dinheiro, fazendo sacrifício de animais, coisas assim. E existem casas de apometria que se degeneram também cobrando e tendo técnicas que não são realmente baseadas no amor cristão. Então, por vezes, essas divisões entre as religiões, digamos assim, bloqueiam um pouco para evitar problemas. Então, o Dr. Fritz mesmo, né, o Zé Arigó, na época, década de 50, 60, não era reconhecido pela Federação Espírita. Eu sou sincero, se eu na época tivesse vivo, eu não ia achar muito legal, não, um cara não era médico com canivete velho enferrujado, ficar furando as pessoas, né, e cortando o olho, etc. Eu ia achar isso muito esquisito e não ia querer, né, assumir esse tipo de coisa dentro da minha igreja ou da minha federação espírita, ou o que fosse. Mas hoje, 60, 70 anos depois, né, aí muitas casas espíritas já reconhecem isso, né, e faz o filme e aí abraça, né? Mas, então eu vejo que da mesma forma, né, que no futuro, né, as casas espíritas adotem o Edgar Armond com a cromoterapia dele e algumas técnicas que a princípio seriam esotéricas, mas que aí, mais uma vez, depende mais da intenção da casa, né, do amor, realmente da vontade de servir, do que do rótulo da técnica em si, né? Se chama apometria, se chama de qualquer outra coisa. Talvez, assim, requer um pouco de tu ter uma base sólida de conhecimento e maturidade para saber os limites, né? Tu pode, né, acessar conhecimentos, né, diversos, né, agregar e fazer uma filtragem do que é válido, que é útil, né, mas manter a tua base, né, tua formação, digamos assim. Só que, de maneira geral, assim, não é uma coisa que tu pode aplicar a todo mundo, né? Todo mundo tem esse discernimento de saber, né, fazer essa filtragem. Então, é melhor do que limitar, né? Então, é isso que, às vezes, alguns se preocupam nisso, né? Porque nem todo mundo tem essa maturidade, digamos assim. Então, nivela por baixo, né? Exato. Acho, né? Eu entendo mais ou menos, vamos lá, né, Kardec. Então ele achava esse negócio de mesas girantes um absurdo, né? Isso aí é invenção, não pode ser. Então ele foi lá pesquisar e entender. Então eu acho que toda e qualquer coisa, né, seja cirurgia espiritual, seja o que for, tem que ir lá estudar, ver, sentir, né, a vibração do local, se realmente é um lugar que tem o bem, né, e a caridade, a fraternidade como base, né, e aí então sentir se tem entidades de luz ali, qual o objetivo. Então, aí então avaliar, né, e o fato de ser sobrenatural, né, ou de outra dimensão, pode ser em função das trevas também, né. Então, pode ser real, mas não para o bem. Então, tem que tomar esses cuidados, né? E o amor de Cristo, digamos, né? Esse amor ao próximo e tudo é que sempre tem que ser a base. O rótulo, realmente, eu acho que vai se dissolvendo aos poucos, eu creio. Né? Se chama como chama. Eu vejo, por exemplo, trabalhos muito interessantes, como o da Mônica Medeiros, né? Começou com a base espírita, e de repente ela vai, né, ampliando um pouco o trabalho, ela é mais espiritualista agora, sem uma vinculação, incorpora xamanismo, incorpora a geometria sagrada, incorpora outras coisas, né? Mas você, às vezes, essa religião, às vezes, é um limitante, né, para alguns, né? Então, a gente entende isso, né? Mas aí vai da consciência de cada um, né? O que
a consciência de cada um indica, né? Eu, por exemplo, eu me sinto bem confortável com o espiritismo, não vejo necessidade, né, de buscar outras coisas, né, pôr em questionamento, mas isso não quer dizer que eu vou me fechar para conhecer, né, tudo, né? O próprio André Luiz aconselha a gente estar aberto e ter amizades com outras religiões e tudo mais, né? Para que a gente não fique assim muito bitolado, né? Seja aquele espiritismo de carteirinha, né? Mas aí vai da consciência de cada um, né? Eu acho que o ensinamento de Kardec, né, mais do que os livros que ele escreveu, foi isso, né, de que a gente tem que estar aberto para explorar, pesquisar e ter o discernimento, né, para saber se uma coisa é real e se ela é para o bem. Né? Então, acho que esse espírito investigador de Kardec é que é o fundamental. Né? E ele falou que a ciência iria continuar desenvolvendo e descobrindo coisas, né? E faz parte, né, de todos nós a gente continuar nesse. Então, os espíritos de luz, o espírito da verdade que revelou um monte de coisa para Kardec, ou Jesus que falou muita coisa ainda tenho que vos dizer, mas não poder suportar agora, né? Então, não dá para encerrar, né, no qualquer ponto, né? A gente está sempre crescendo, evoluindo, aprendendo. Então, acho que esse é a missão principal, né? Mas ter o discernimento. Então, você mencionou a Mônica de Medeiros, né? E, eu nunca fui lá no centro dela. A Karina, minha esposa, já foi, né? Mas, infelizmente, né? Tem várias pessoas que a gente começa a ver a questão do dinheiro e do orgulho, né? Subindo a cabeça. Eu não vou dizer que é o caso específico dela, mas há indícios, né? De que algumas coisas não são legais. E aí a própria atitude das pessoas, a gente tem que ver, né, se as pessoas trabalham com fraternidade, caridade, né, com... Então, o que não relega, digamos, às vezes, o conhecimento que a pessoa está passando. Então, tem vários... Outro exemplo também é aquele que escreve Legião, Robson Pinheiro, né? Também é outro caso, né? Começou dentro do espiritismo, mas já tomou uma linha, digamos, independente, né? Isso. Então, tem muitas coisas ali que eu considero informações válidas, né? Mas tem outras coisas que não. Então, tu tem que saber fazer essa filtragem, né? Até onde tem um certo limite, né? Até onde aquilo me convém ou não, né? Mas, infelizmente, nem todo mundo tem essa capacidade, né? De fazer esse discernimento. Então, às vezes, a gente tem que ter a gente que, por exemplo, tem alguma responsabilidade na casa espírita, a gente tem que orientar as pessoas também, né? Tem certas coisas que a gente não pode jogar assim, né? E causar mais perturbação, às vezes, e confusão, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Agora, pessoalmente, né, individualmente, a gente pode fazer isso, né? Mas quando a gente fala em nome do espiritismo, assim, numa casa espírita, numa palestra, por exemplo, né? Tem certas coisas que a gente tem que ter um certo cuidado, né? Com certeza. Então, é sempre um problema, né? A gente saber até onde vai, né? Até onde o que fala, o que não fala, e é complicado, né? E o mais simples, normalmente, é você se fechar, né? Numa coisa rígida, e aí facilita a sua vida, né? Então, você pega um Velho Testamento, ou você pega um Novo Testamento, ou você pega os livros do Kardec, ou você pega, né, alguma coisa, né? Os livros do Lacerda da Apometria, e aí você para, é aqui, né? Está escrito lá ou não está escrito lá, né? E aí você se ancora naquilo. Mas, né? Aí pode, mesmo se ancorando nisso, né, ainda desvirtuar a mensagem. Então, não é simples nem fácil, mas é o nosso processo evolutivo. É isso aí. Beleza? Tá bom. Obrigado, José.
mais uma vez, muito legal o estudo. Muito E bom mesmo. vamos ver se a gente continua os nossos bate-papos, então, né? E mais uma vez, eu vou tentar falar um pouco, então, sobre a história do universo. E simples. Simples assim. E aí, dialogando, porque a gente lê uns livros que falam uma coisa, outros falam outra, né? A gente, baseado no que todo mundo tem de experiência, a gente vai juntando aí, né? E aí vamos, mais uma vez, vendo aquilo que faz sentido para nós, né? E, enfim, depois, sempre sendo flexível e aberto para novas teorias. Isso aí. Beleza? Bom, Beleza. eu vou fazer uma oração, então, agora. Vamos agradecer aqui a toda a espiritualidade de luz, aos nossos mestres, guias e mentores, por nos auxiliarem, nos guiarem, nos protegerem. Que possamos sempre estar em boas vibrações, em boas frequências, conectados com a luz, com um bem maior, com amor fraterno e com o nosso Mestre Jesus, com o exemplo que ele nos deu. E assim vamos pronunciar então a oração que ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, Até- boa noite. Bom fim de semana. Daqui a 15 dias. Até 15 dias. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.